Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua bendita e santa misericórdia que se estende até nós, de uma forma especial nesta manhã. O Senhor nos permitiu levantarmos com alegria em nossos corações para vivermos esta dádiva que Ele nos concedeu. E nós, com alegria em nossos corações, mais uma vez, queremos entoar louvores ao nosso Deus. Queremos cantar expressando a soberania do nosso Deus. Como o Senhor é soberano, como o Senhor reina antes de tudo, antes da fundação do mundo, o Senhor é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. E glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Quão soberano é o Senhor nosso Deus. Quão poderoso é o Senhor nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia nesta manhã, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8, uma palavra altamente abençoada para o tempo, para o período o qual estamos vivendo. Lucas 8, do versículo 22 até o versículo de número 25. Quando fala que Jesus acalma uma tempestade. Aleluia. E a palavra nesta noite é como viver uma tempestade. O que fazer diante de uma tempestade? Aleluia. O que fazer diante de uma tempestade? E a narrativa diz o seguinte: aconteceu que num dia daqueles dias, entrou ele num barco e companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento longo, correndo eles ao perigo de sossebar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou
e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e de admiração, diziam uns para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém e amém. Este é Jesus. Esse é o Senhor Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela palavra do Senhor, a qual fizemos a narrativa nesta hora. Pedimos uma capacitação dos altos céus para pregarmos, ó Deus, a tua palavra, para entendermos, ó Deus, a tua palavra, para abençoarmos, ó Deus, vidas com a tua palavra e para sermos abençoados, ó Deus, com a tua palavra. Unja, ó Deus, a minha mente, unja os meus lábios, para que eu profira as palavras tão somente que venham do Senhor, e que essas palavras encontrem guarida em cada coração e sejamos abençoados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Repreendemos toda e qualquer investida do diabo possa tentar nos impedir de pregar e de entender a tua mensagem nessa manhã maravilhosa. Venha o teu poder, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos e amigos, fizemos essa narrativa altamente especial, que já traz um título altamente especial, assim também, que nos leva para uma meditação. Jesus acalma uma tempestade. E olhando para a realidade das nossas vidas, nós podemos afirmar que os dias os quais estamos vivendo, verdadeiramente, não são os dias os quais nós esperávamos viver. Não são os dias os quais nós trabalhamos, nós pelejamos para viver. Os dias são maus. A grande verdade é que os dias são maus. Vimos, meus amados irmãos, que em todas as áreas, a cada dia que passa, a situação é difícil. Olhamos a Polícia Federal, há 2, 3 dias atrás, numa incursão muito grande, numa invasão muito grande em 4 ou 5 estados do Rio de Janeiro, apreendendo pessoas e mais pessoas, havendo um desejo no coração das pessoas de unirem-se para o mal, e assim a polícia tomou uma providência para tentar frear, mas sabemos que isso é tão somente o começo de tudo, que os dias são maus, as realidades são pesadas. Olhamos na área da política e vimos um caso pesado, onde uma deputada federal é acusada de matar o seu marido, junto com os seus filhos ainda por cima, com a sua família, acusada de matar o seu marido. Os dias são maus, irmãos. Os dias são péssimos. Uma situação pesada, tendo os seus filhos presos e ela tão somente não podendo ser presa, por enquanto, por causa da imunidade parlamentar a qual ela exerce. Meus amados irmãos e amigos, o grande problema é que este caso não é tão somente político, porque essa mulher intitulava-se uma pregadora do Evangelho. E um escândalo chega ao coração da igreja, povo que acreditava, que investia, começa a desesperar-se,
diante do quadro? E qual a postura que nós tomamos diante dessa situação? Como que nós podemos acalmar essa tempestade que surgiu no meio da nossa caminhada? Ficamos a perguntar. E qual é a realidade dos discípulos que viveram essa tempestade a qual nós lemos? Os servos de Deus no passado que viveram essa tempestade no momento. E sem qualquer sombra de dúvida, meu amado irmão, eu posso dizer que a realidade do discípulo é a mesma de muito de nós. A mesma que muito de nós apresentamos diante de uma tempestade. Diante de uma realidade adversa que nós não estávamos esperando viver, essa atitude a qual os discípulos tomaram, ela tem feito parte da vida de muitos de nós. Mas o Espírito Santo quer que nós atentemos nesta manhã para uma realidade. O Espírito Santo nos chama a entender que as tempestades, elas tendem a vir. Elas tendem a surgir diante da nossa caminhada. Mas, meus amados irmãos, diante de uma tempestade, diante de tempestades que surgirem em nossa vida, nós não podemos nos esquecer de quem somos nós. Diante das tempestades, tudo o que não pode acontecer é que nós nos esqueçamos de quem nós somos nós. Os discípulos se esqueceram, e por causa disso, eles não atentaram para a autoridade que havia sido concedida para com as suas vidas. E os discípulos causaram um desânimo sem igual para com o Senhor Jesus Cristo. Causaram uma grande decepção para com o Senhor Jesus Cristo. Jesus esperava uma postura deles e, de repente, eles apresentaram uma outra postura totalmente diferente. Jesus esperava que eles fizessem algo totalmente diferente, ao passo que, ao entrar no barco, ele se deitou. Entenda, meu amado irmão, assim como você confia em Jesus, Jesus também confia em você. Entenda essa realidade. Assim como você confia em Jesus, Ele também confia em você. E saiba de algo nesta manhã. Para evitar uma vida de sofrimento, que a tempestade traz sofrimento. Para evitar uma vida de sofrimento, o crente precisa saber quem ele é. Precisa saber a realidade que está sobre a sua vida. Os discípulos sofreram e sofreram muito, até descobrirem a realidade de suas vidas. Até eles descobrirem a realidade da sua vida, era só decepção, era só sofrimento. O Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre socorrendo, porque era sempre sofrimento que eles causavam. E o não saber quem somos nós sempre trará e sempre traz sofrimento para com a nossa vida. Por isso, nesta manhã, o Espírito Santo nos pergunta: qual é a sua realidade? O que você sabe a respeito da sua vida? De que você foi outorgado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo? E, meus amados irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus mostra uma realidade das nossas vidas, as quais não podemos de maneira alguma nos esquecer em tempo algum.
A realidade que nos foi otorgada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo foi a seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e se fez tudo novo. Tudo passou e se fez tudo novo através de Cristo Jesus na sua vida. Muito maior, meu amado irmão, do que o estar em Cristo, o crente, eu, você, precisamos saber que muito maior do que o estar em Cristo é o saber que Cristo está em nós. Você já tentou para essa realidade? Mais do que você saber que você está em Cristo, é saber que Cristo está em você. Por causa disso, você é uma nova criatura. Você não é mais a mesma coisa. Hoje, Cristo está em você. Diga para você mesmo essa realidade nessa manhã. Cristo tem me chamado a cada dia para viver essa novidade de vida. Repita mais uma vez para você mesmo. Cristo tem me chamado para viver a cada dia essa necessidade de vida. Viva, meu amado irmão, essa novidade de vida. E em Cristo Jesus, toda a tempestade que se fizer em sua vida, ao viver essa realidade de vida, que você é uma nova criatura, toda a tempestade na sua vida há de se fazer bonança. Há de se fazer bonança. Não há de permanecer, mas há de se fazer bonança. Por que, pastor, nós precisamos viver essa novidade de vida? Por que nós precisamos viver? Entenda, meu amado irmão, não adianta o mestre preparar o discípulo e ele não se sentir preparado. Não adianta o empenho, o esforço do mestre em preparar o discípulo e o discípulo não se sentir preparado, meu amado irmão. Diante daquela tempestade foi o que os discípulos mostraram para Jesus, que não haviam estado preparados para repreender, para soltar uma palavra para que aquela tempestade se acalmasse. Por que, pastor, nós precisamos viver essa novidade de vida? Entenda, meu amado irmão. Houve um tempo de mestres, onde um valor sem igual era dedicado para os mestres. O povo não tomava qualquer posição, não decidia qualquer situação sem uma orientação de um mestre. Sem que um mestre passasse algo para com a sua vida, ninguém tomava uma posição. E os discípulos, meus amados irmãos, desejavam se tornar como o seu mestre. Que cada mestre tinha os seus discípulos e os discípulos tentavam tornar-se como o seu mestre. E ao consultar o seu mestre, porque havia um talento sem igual na sua vida para abençoar, para dirigir as vidas, e havia um desejo no coração do discípulo, e ao consultar o seu mestre, a palavra a qual o mestre disse: olha, para você chegar aonde eu cheguei, você precisará alcançar 8 estágios. 8 estágios você precisará alcançar para se tornar um mestre assim como eu. Eu garanto para você que 7 desses 8 estágios eu posso te ensinar. Posso estabelecer para a sua vida 7 desses 8 estágios. Mas o 8º estágio só você poderá encontrar. Só você poderá encontrar.
E, meu amado irmão, o mestre ensinou, preparou, capacitou aquele discípulo, ensinando os 7 passos, os 7 estágios que ele precisaria alcançar para ser o mestre que ele desejava ser. O mestre se dedicava dia após dia, ensinando, mostrando para ele como agir, como fazer. Mas, enquanto aquele discípulo não descobriu o 8º estágio que ele precisava, ele sofreu muito. Sofria muito. O mestre havia passado e ele havia assumido a posição, mas sofria muito, porque sabia os 7 estágios que o mestre havia ensinado, mas o 8º ele ainda não tinha alcançado. Entenda, meu amado irmão, temos sido ensinados a cada dia. A cada culto, uma palavra vem para com as nossas vidas. Mas precisamos entender que com todo o ensinamento que nós recebemos, se nós não atentarmos para o 8º estágio, nós vamos continuar a sofrer. Não haverá uma bonança para com a nossa vida. Quanto mais nós permanecermos sem entender o 8º estágio, nós vamos sofrer. Porque para aquele discípulo parecia algo impossível o se alcançar o 8º estágio, ou dar o 8º passo. E qual a realidade do 8º espaço? A realidade do 8º espaço era tão somente ele se assumir como o melhor. Resumindo essa história, não tem como eu preparar você, não tem como Cristo preparar a mim, não tem como Cristo preparar a nós, e nós não nos sentirmos preparados. Nós vamos continuar a sofrer, vamos continuar a depender, vamos continuar a viver uma vida totalmente fora daquela a qual o Senhor espera que nós vivemos. E tão logo aquele homem assumiu o 8º passo, a sua vida foi transformada. Todos os ensinamentos que são passados na igreja, uma vez que os discípulos absorvem, a vida de cada um deles sofre uma transformação. Eles não passam mais a viver como estavam vivendo. De maneira, meus amados irmãos, que o âmago desta palavra é que de nada adiantou para aquele discípulo o conhecer os 7 estágios que o seu mestre ensinou para ele. Hoje, nos nossos dias, muitos ensinamentos têm sido trazidos para nós. Muitas direções têm sido trazidas para com as nossas vidas. Mas, meus amados irmãos, sem tomar posse daquilo que nos é ensinado, sem tomar posse, nós jamais vamos atentar para aquilo que está sobre a nossa vida. Deus estabeleceu uma realidade sem igual para mim, para você. Ao nos tornar nova criatura, Deus estabeleceu uma nova realidade em nossas vidas. E esse 8º estágio que nós temos está dentro dessa realidade que foi estabelecida para nós. E saibam de algo, meu amado irmão. O mestre
ele pode tornar o discípulo ousado, pode tornar o discípulo intrépido, pode tornar o discípulo bom. Mas se o se assumir como crente, o se assumir como crente ousado, o se assumir como crente intrépido, não cabe ao mestre. Não cabe ao mestre. Ele está ensinando, mas o você se assumir não cabe ao mestre. Cabe a você assumir o ensinamento o qual está sendo passado para com a sua vida. O que os discípulos, meus amados irmãos, naquela ocasião, não sabiam, e nós precisamos saber. Naquele momento, os discípulos não sabiam que tudo aquilo que Jesus ensinava para eles, eles precisariam colocar em prática uma hora, um momento, precisariam colocar em prática. E hoje, meu amado irmão, nós precisamos entender um ensinamento altamente abençoado que foi estabelecido para nós. Que ensinamento é esse, pastor? Hoje, não somos mais nós que vivemos. Não é você que vive, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em nós. Diga para você mesmo nessa hora, aí onde você se encontra, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Precisamos, irmãos, tomarmos posse dessa realidade a cada dia em nossas vidas, para que nós não venhamos, de maneira alguma, a ser levados por qualquer sombra de vento que passe. Nós enfrentamos as lutas, isso é indiscutível. Enfrentamos as dificuldades, mas ao tomarmos posse dessa realidade, a nossa confiança é bem maior de que nós nos sagraremos mais do que vencedores. Eu digo mais uma vez, responda para você mesmo, diga para você mesmo nesta manhã, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. O que dizer do Cristo que vive em nós? O que dizer do Cristo que vive em nós? Olha só o versículo 24. O que dizer de Cristo que vive em nós? O versículo 24 de Lucas 8 diz o seguinte: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E despertando-se, Jesus repreendeu o vento, a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Sabe quem é esse Jesus? Esse Jesus é o que você acabou de afirmar, que não é mais você que vive, que Ele vive a sua vida. Não sou mais eu que vivo, irmão, mas Cristo vive em mim. Não é mais você que vive, Cristo vive em você. Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele detém todo o poder. Todo o poder. E se Ele acalmou a tempestade, o que pode ser impossível para Ele? Estava um vento, as águas invadindo o barco, e Jesus, com uma palavra, repreendeu tudo. O que Ele não pode fazer por nossas vidas? Diga para o seu irmão, mais uma vez, diga para você mesmo, melhor dizendo, a seguinte realidade: eu vou viver essa realidade na minha vida. Eu vou viver essa realidade. Como entender, pastor, essa novidade de vida? Significa nunca afrouxar.
Sentir sim, mas nunca afrouxar diante da tempestade. O crente não afrouxa diante da tempestade. Eu estou vivendo a minha tempestade e preciso me conscientizar dessa realidade. Por quê, pastor? Ao afrouxarmos, nós somos arrastados por ela. Quando afrouxamos na tempestade, nós somos arrastados por ela. Esconda-se, meu amado irmão, no Senhor Jesus Cristo. Esconda-se nele e permita que ele viva a sua vida. Isso que você precisa diante da tempestade. Esconder-se no Senhor e deixar que ele viva a sua vida. Uma vez que você afirmou que não é mais você que vive, ele vive em você. Ao afrouxarmos, nós procedemos como velhas criaturas. Não procedemos como alguém que foi renovado. Não procedemos como alguém que foi ungido. Se hoje nós somos novas criaturas, ao invés de nos prostrarmos diante da tempestade, o que nós devemos fazer é partirmos para cima dela. Ao invés de afrouxarmos, temos que partir para cima dela e ela há de se acalmar. A tempestade há de se acalmar, porque não haverá uma outra postura a ser tomada contra ela, a não ser o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. Toda essa tempestade, por mais forte que ela possa ser, com certeza, ela não é maior do que esse poder que habita na sua vida. Então, meu amado irmão, tenha fé. Tenha fé. E mais do que isso, tenha coragem. Tenha coragem, irmão. E muito mais do que ter fé e ter coragem, seja ousado. Tenha a ousadia. Porque se Cristo vive em você, se não é mais você que vive, Cristo vive em você, você precisa viver e possuir o que ele vivia e o que ele possuía. Fé, coragem e ousadia. Precisa ser a marca dos cristãos. Já estou crucificado em Cristo. Agora vivo, não mais eu. Precisamos atentar e pedir essa conscientização ao Senhor para vencermos esse momento de crise. Essa pandemia trouxe crises para muitos de nós. Essa pandemia trouxe crise para a igreja. O que nós precisamos fazer é ter fé, coragem e ousadia, entendendo que Cristo vive em nós. Morremos, fomos crucificados, mas fomos ressuscitados em Cristo. Já estou crucificado em Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado em Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado em Cristo. Agora vivo, não mais eu.
já estou crucificado em Cristo. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado em Cristo, agora vivo não mais eu, já estou crucificado em Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. A nossa realidade hoje é totalmente diferente da que vivíamos antes. De posse dessa realidade, que Cristo vive em nós, não estaremos isentos das tempestades, não estaremos isentos dos momentos difíceis que surgem no curso da caminhada, mas entendendo que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Nós vamos transpor as tempestades, vamos vencer as barreiras e vamos ser abençoados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que a graça soberana de Deus seja com o seu entendimento, seja com a sua vida, abençoando você no corpo, na alma e no espírito, para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.